Olá, meus queridos. Eu sou o professor Anderson Silva, sou juiz federal do Distrito Federal e sou professor de Direito Internacional Público-Privado e dos Direitos Humanos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é tanto do direito internacional público e privado, quanto também lá do direito internacional dos direitos humanos, que é o tema do controle de convencionalidade. Tá? Então o tema de hoje é controle de convencionalidade. Os pontos que eu quero passar com vocês hoje aqui são esses, tá? Eu vou falar sobre o conceito, né, de que é que se trata o controle de convencionalidade, né, o que é que nós queremos dizer quando nós utilizamos a expressão controle de convencionalidade, falar um pouquinho sobre histórico, sobre os fundamentos do controle de convencionalidade, vou falar sobre parâmetro, né, que é a ideia do bloco de convencionalidade, sobre as dimensões, os efeitos, a competência, né? Quem é que pode realizar o controle de convencionalidade. E, finalmente, eu vou falar sobre o problema do beco sem saída e sobre a teoria do duplo controle ou crivo dos direitos humanos. Beleza? Preparado? Vamos lá? Então, vamos lá. Começando pelo conceito, né? Eu trouxe aqui o conceito do professor André de Carvalho Ramos, que é um professor muito influente, que tem sido bastante utilizado nas bancas de concurso, sendo ele mesmo o examinador de alguns concursos, né, como do TRF3 e do MPF. Para ele, controle de convencionalidade é a análise da compatibilidade dos atos internos, comissivos ou omissivos, em face das normas internacionais, tratados, costumes internacionais, princípios gerais de direito, atos unilaterais, resoluções vinculantes às organizações internacionais. Então, ele traz um conceito verdadeiramente amplo de controle de convencionalidade. Esse controle de convencionalidade é toda análise que você faz, né, em que você afere a compatibilidade de um ato interno com o direito internacional. Tá? Então, o controle de convencionalidade é verificar se o ato interno está em compatibilidade, né, é compatível com o direito internacional. Por trás dessa lógica do controle de convencionalidade, tem toda aquela teoria que nós já conhecemos do controle de condicionalidade, e mais atrás ainda, né, mais lá no fundo, nós temos a própria ideia do funcionamento de um sistema jurídico. Porque como é que funciona o sistema jurídico? Ele funciona tradicionalmente, né, do ponto de vista formal, de maneira escalonada. Então nós temos ali no topo, né, ou se você quiser usar a imagem da pirâmide de Kelsen, nós temos ali no topo a Constituição, e aí embaixo nós temos a legislação e mais embaixo os atos os atos infralegais. Né? Os atos infralegais retiram seu fundamento de validade das leis. Né? Os decretos e regulamentos tiram seu fundamento de validade das leis. E eles precisam, para serem válidos, serem compatíveis, estarem de acordo, em conformidade com a lei. Porque se os atos infralegais não estiverem de acordo com a lei, né, se eles forem incompatíveis com a lei, eles terão um vício chamado ilegalidade. Então o decreto, o regulamento vai ser ilegal, porque é incompatível com a norma imediatamente superior. Tá? Algo semelhante acontece também com as leis. As leis retiram seu fundamento de validade da Constituição, de modo que para serem válidas, precisam que serem compatíveis com a Constituição, porque se as leis forem incompatíveis com a Constituição, elas padecerão de um vício que é chamado de inconstitucionalidade. Então, as leis, para serem válidas, têm que ser compatíveis com a Constituição. A ideia do controle de convencionalidade insere nesse meio aí, né, nesse sistema, mais um elemento, mais um fundamento de validade, que é o direito internacional. Então, os atos internos devem ser também compatíveis com o direito internacional, porque se eles forem incompatíveis com o direito internacional, padecerão de um vício que nós chamamos de inconvencionalidade. Então, os atos internos hoje, né, devem ser compatíveis não apenas com a Constituição, com as leis, mas devem ser compatíveis também com o direito internacional. Daí a ideia de controle de convencionalidade. Qual é o histórico do controle de convencionalidade? Pessoal, o controle de convencionalidade é uma doutrina que tem um local bem específico, um momento bem específico de nascimento. Assim. Ela é datada e localizada geograficamente. O controle de convencionalidade é uma coisa nossa, né? Uma coisa do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, a primeira vez que alguém se referiu ao controle de convencionalidade foi, no caso, Mina Mak-Cheng versus Guatemala, lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2003, em que o juiz Sérgio Garcia Ramírez fez uma referência bem rápida, ele falou assim:
que a Corte deveria fazer uma espécie de controle de convencionalidade. Então, nessa primeira referência que foi feita, foi algo bem mais modesto do que nós temos hoje. Essa primeira referência apenas quis dizer o seguinte, que assim como as cortes constitucionais fazem o controle de constitucionalidade dos atos internos, a Corte Interamericana teria também a função de fazer o controle de convencionalidade dos atos estatais. Seria algo assim, bem simples, né? Nada muito disruptivo, né? Mas a novidade aparece no caso da Monacide Arellano versus Chile, de 2006. Foi a primeira vez em que aqui aparece a doutrina do controle de convencionalidade como nós conhecemos hoje. A Corte, pessoal, nesse caso, começa a defender, como está aí na tela para vocês, a existência do dever dos juízes domésticos de realizar uma espécie de controle de convencionalidade que deveria levar em conta não apenas a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas também a interpretação ela conferida pela Corte. Né? Veja que interessante. Em 2006, se forma essa doutrina que é baseada na ideia de que os juízes internos, os juízes domésticos, têm o dever de realizar o controle de convencionalidade. E o parâmetro do controle de convencionalidade, que já foi dito pela Corte já de cara, que seria não apenas os tratados internacionais, não apenas a Convenção Americana, mas a interpretação dada à Convenção pela Corte Interamericana. Então veja que isso aqui é muito inovador. A Corte está dizendo, olha, vocês juízes internos, né? Vocês ministros de cortes constitucionais, juízes estatais, vocês também são juízes interamericanos. Então quando vocês forem aplicar uma norma interna, vocês devem fazer não apenas o controle de constitucionalidade, ou seja, saber se aquela norma é compatível com a Constituição do Estado de vocês, mas vocês têm a obrigação também de fazer o controle de convencionalidade, verificar se aquela norma é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas não apenas a Convenção Americana, mas a interpretação que a Corte Interamericana dá às normas internacionais. Tá? Então, essa é que é a lógica do controle de convencionalidade. E é assim que nasce a doutrina do controle de convencionalidade. Agora, quais são os fundamentos, né, como a própria Corte coloca? Os fundamentos são dois. Os dois são extraídos da Convenção. Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José de Costa Rica, não tem essa previsão específica, expressa, do controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade foi uma construção jurisprudencial. E essa construção utilizou dois fundamentos. O primeiro fundamento é o artigo 1.1 da Convenção Americana, que fala da obrigação dos Estados, partes, de respeitar os direitos humanos. Então, os Estados partes têm a obrigação de respeitar os direitos humanos, e combinada com o artigo 2º, que fala que os Estados, partes da Convenção Americana, têm o dever de adotar disposições de direito interno, têm a obrigação de adaptar, ajustar o seu direito interno ao direito interamericano, ao corpus iuris interamericano, como se diz. Então, combinando essas coisas, né, essas duas coisas, os Estados têm a obrigação de respeitar os direitos humanos e têm a obrigação também de adaptar o seu direito interno ao direito interamericano. Então, daí se torna viável a ideia do controle de convencionalidade. Dentro da teoria do controle de convencionalidade, nós temos também a ideia do parâmetro, ou do bloco de convencionalidade, que é algo que também vem emprestado lá da teoria do direito constitucional. Né? No controle de convencionalidade, nós utilizamos como parâmetro de controle, né, a Constituição, e aí tem vários debates, né, é um conceito que vem lá desde o direito francês. E aqui, no controle de convencionalidade, nós precisamos ter bem claro também qual é o parâmetro de convencionalidade, ou seja, quando você vai fazer o controle da norma, né, do ato interno, você tem que ter um parâmetro em relação a qual eu vou avaliar a sua compatibilidade. E aí, o que a doutrina tem dito hoje é que você deve olhar para os tratados de direitos humanos, sendo que a Corte Interamericana tem reafirmado que os juízes dos Estados-membros, né, da Convenção Americana devem olhar também para a interpretação que a Corte dá aos tratados de direitos humanos. Então, o parâmetro abrange não apenas os tratados de direitos humanos, mas também a interpretação dada a esses tratados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok, o professor André de Carvalho Ramos também trabalha com as dimensões, ele propõe uma divisão do controle de convencionalidade em dimensões. Né? Então,
a partir desse ponto de vista, nós teríamos o controle de convencionalidade de matriz internacional, que é chamado também por ele de autêntico ou definitivo, e um controle de convencionalidade de matriz interna, que pode ser chamado de provisório ou preliminar. Então, o controle de convencionalidade de matriz internacional é aquele realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ou pelos tribunais internacionais, né? Mas, assim, a ideia do controle de convencionalidade é uma coisa que é do nosso sistema interamericano mesmo, né? Então, por isso sempre nós fazemos referência à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando faz o controle de convencionalidade, ela está fazendo um controle concentrado, como nós diríamos na teoria do controle de constitucionalidade, ou seja, que ela está ali exercendo a função concentrada, né, e dando a palavra definitiva, né, autêntica sobre a compatibilidade de atos internos com o direito internacional dos direitos humanos, com o corpus iuris interamericano. Mas o controle de convencionalidade também tem uma matriz interna, que é justamente esse dever que os juízes internos têm, né? Essa matriz interna que é chamada de provisório preliminar, é um controle difuso que as autoridades internas têm de fazer. Então, as autoridades internas também têm a obrigação de fazer o controle nos casos que são apresentados a elas, tá? Nas situações que são apresentadas. Então, teríamos essas duas matrizes, né? A matriz internacional da Corte Interamericana e a matriz interna das autoridades internas. Agora, os efeitos. Essa também é uma classificação proposta pelo mesmo professor André de Carvalho Ramos. Ele fala que o controle de convencionalidade pode ter, do ponto de vista do efeito, pode ser destrutivo ou saneador, ou pode ser construtivo. O destrutivo é aquele que resulta numa invalidação de uma norma interna. Você exclui, né, tem um efeito negativo. Você exclui extirpa aquela norma da ordem jurídica. Então, quando se faz o controle de convencionalidade e se afirma que aquela norma não tem salvação, ela tem que ser excluída mesmo porque ela é incompatível com o corpus iuris interamericano, então você tem um controle de convencionalidade destrutivo. Mas o controle de convencionalidade também pode ser construtivo, que é quando ele viabiliza uma interpretação conforme o direito internacional. Aí o efeito é positivo, né? Então você vai dizer, de acordo, essa norma é válida desde que tenha determinada interpretação, porque é essa interpretação que é compatível com o direito internacional. Tá? Então, quanto aos efeitos, pode ser destrutivo ou construtivo. E aqui um ponto muito importante é o da competência, ou seja, quem é que pode realizar o controle de convencionalidade. Né? Quando a doutrina estava sendo inicialmente desenvolvida pela Corte Interamericana, ela fazia constantes referências aos juízes. Então, o controle de convencionalidade foi inicialmente concebido como um controle de natureza jurisdicional. Então, os juízes da Corte Interamericana, os juízes internos, né, os juízes da Corte Interamericana na matriz internacional e juízes internos na matriz interna teriam essa atribuição, teriam a competência para fazer o controle de convencionalidade. Mas com o tempo, a Corte começou a admitir também e a dizer que esse dever não era apenas das autoridades judiciais, mas também das autoridades administrativas. Então, hoje, a Corte diz que não apenas juízes, mas autoridades administrativas, membros do MP e da Defensoria Pública devem fazer o controle de convencionalidade nos limites das suas atribuições. Então, quando é o juiz que faz o controle de convencionalidade, nós dizemos que esse controle é jurisdicional. Quando é uma autoridade não judicial, quem está fazendo o controle, né, nós chamamos esse controle de controle não jurisdicional. Tá? E essa aqui é uma oportunidade para afirmar uma coisa que a Corte Interamericana tem dito também que é muito importante, é que o controle de convencionalidade não precisa ser provocado, ele deve ser realizado ex officio, de ofício, independentemente de provocação. Então, o juiz está diante de uma causa e ele vai aplicar a norma, ele deve, independentemente de provocação das partes, assim como o controle de constitucionalidade difuso é feito de ofício, o controle de convencionalidade também deve ser realizado de ofício. Tá? Beleza, pessoal. E aí nós chegamos a um problema muito interessante, que é o problema do beco sem saída, né? Que é a possibilidade, que é aquela situação de impasse entre pronunciamentos diversos no controle de convencionalidade de matriz internacional interna. Né? Então, já que o controle de convencionalidade pode ser realizado tanto por autoridades internacionais quanto por autoridades internas, é possível que em alguma situação se chegue ao impasse. Essas duas autoridades proponham soluções diferentes. Né? Uma diga que a norma é convencional e outra diga que a norma é inconvencional. Então, um exemplo que nós temos, que é constantemente referido pela doutrina, é da Lei de Anistia Brasileira. A Lei de Anistia Brasileira,
quando foi analisada pelo Supremo, na DPF 153, o Supremo afirmou que a lei era constitucional. O Supremo não chegou a fazer controle de convencionalidade, mas o Supremo falou, olha, essa lei é compatível com a Constituição, mesmo na sua interpretação de que ela é ampla, geral e restrita. É bilateral, né, geral e restrita. Então, o Supremo falou que a lei é constitucional, dizendo, portanto, que as autoridades internas deveriam, né, o Supremo deu um pronunciamento vinculante dizendo que as autoridades deveriam aplicar a lei de anistia. Desse modo, membros do Ministério Público já não poderiam mais apresentar denúncias, oferecer denúncias ou fazer investigação sobre crimes abrangidos pela lei de anistia. E juízes já não poderiam mais processar, julgar, condenar pessoas por crimes abrangidos pela lei de anistia. Ocorre que a Corte Interamericana já tinha uma jurisprudência pacífica falando sobre a invalidade dessas leis de anistia, né? Leis que anistiam autoridades públicas por crimes contra a humanidade. Porque esses crimes contra a humanidade, né, como desaparecimento forçado, execução extrajudicial, são crimes de jus cogens, insuscetíveis de prescrição, insuscetíveis também de anistia. Então, chegou à Corte Interamericana o caso Gomes Lund, foi um caso em que se analisou especificamente a lei brasileira de anistia, e a Corte Interamericana aplicou a sua jurisprudência e falou, essa lei de anistia brasileira é inconvencional. Então, veja que, de acordo com o entendimento da Corte Interamericana, então, os membros do Ministério Público poderiam oferecer denúncias, os juízes poderiam julgar esses crimes, né? Então, gerou uma situação de impasse. As autoridades internas aqui do Brasil ficaram sem saber se ficam até hoje sem saber, né? Se segue o Supremo ou se segue a Corte Interamericana, porque as duas autoridades afirmaram coisas diferentes. Tá? Esse é o chamado beco sem saída. A solução ideal para esse caso seria o diálogo das cortes. Né? Seria o STF e a Corte Interamericana buscar convergência nas suas posições para que não haja pronunciamentos divergentes, né, contraditórios. Mas nem sempre as cortes estão dispostas a empreender esse diálogo transjudicial. Então, a solução que é proposta é a do duplo controle ou crivo de direitos humanos. Essa aqui é uma teoria, uma solução desenvolvida por André de Carvalho Ramos. Né? Nas palavras dele, a teoria do duplo controle é o seguinte: os direitos humanos, então, no Brasil, possuem uma dupla garantia: o controle de constitucionalidade nacional e o controle de convencionalidade internacional. Qualquer ato ou norma deve ser aprovado pelos dois controles para que sejam respeitados no Brasil. Então, qual é em outras palavras, o que significa a teoria do duplo controle e do duplo crivo? Um ato, aqui no Brasil, para ter validade, deve ser aprovado pelos dois testes. Deve ser aprovado pelo teste da constitucionalidade e pelo teste da convencionalidade. Se ele for reprovado em um desses dois testes, a lei é inválida. Tá? Então, a lei, né, o ato, tem que ser aprovado pelo controle de convencionalidade. Que quem vai dar a última palavra, né? Quem vai exercer a competência para dar com definitividade sobre essa matéria é a Corte Interamericana. E o ato tem que passar pelo controle de constitucionalidade, que quem tem competência para resolver com definitividade é o Supremo Tribunal Federal. Então, no caso aqui da lei de anistia, por exemplo, ela é constitucional, o Supremo afirmou. Quem tem competência para analisar com definitividade a constitucionalidade das normas brasileiras é o Supremo. Ele falou que é constitucional. Beleza, ok. Porém, a norma é inconvencional, porque quem tem a competência para resolver com definitividade a convencionalidade das normas é a Corte Interamericana. Ela falou que é inconvencional, de modo que essa norma não se sustenta, ela é inválida, né? Porque ela tem um vício de inconvencionalidade. Então estaria resolvido aí o problema do beco sem saída, né? Por meio da teoria do duplo controle, que é proposta por André de Carvalho Ramos, inclusive na nova DPF que está hoje no Supremo, para resolver também essa questão da lei de anistia, né? Tem uma nova DPF, o PGR apresentou justamente a tese da teoria do duplo controle, baseado também na obra de André de Carvalho Ramos. Tá? Beleza, pessoal, com isso nós chegamos ao final. Eu quero só aqui resolver uma questão com vocês antes de encerrar nossa aula. Tá? Foi uma prova que caiu, uma questão que caiu na prova de defensor no ano de 2022. A questão diz o seguinte: o controle de convencionalidade. Letra A.
é reconhecido pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo que no caso Monacide Arellano e outros versus Chile, assentou-se que o controle deve considerar tanto os tratados quanto sua interpretação pela Corte. Essa letra A está tão linda, né? Não tem como estar errada. Letra A está correta. Tá? Letra B. Possui, ao contrário do controle de constitucionalidade, apenas a modalidade de controle concentrado, reservado ao Supremo Tribunal Federal, que o realizará de forma abstrata ou incidental em recurso extraordinário. Letra B está toda errada, né? A modalidade concentrada é exercida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas existe também a modalidade difusa, que é todas as autoridades internas podem exercer. Tá? Letra C. Foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão paradigmática que reconheceu a inconstitucionalidade do crime de desacato por conflitar com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Não foi isso que aconteceu e na verdade, isso aqui foi uma confusão. Na verdade, foi um entendimento bem extensivo feito pela STJ, mas depois o STF não adotou esse entendimento. Letra D. É realizado por meio de sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sempre que declara que a violação de direitos humanos decorre da incompatibilidade de uma norma nacional com um tratado internacional. Essa letra D é muito restritiva, né? O controle de convencionalidade não é só pela sentença da Corte Interamericana, mas todas as autoridades, né? Todos os juízes, autoridades internas, Ministério Público e Defensoria Pública também. Letra E. E não pode ser exercido em face do próprio texto constitucional, ainda que é conflitante com os tratados internacionais, tal como decidiu o Supremo Tribunal Federal declarar a licitude da prisão civil do depositário infiel. Essa questão de controle de convencionalidade do texto constitucional é controversa. Aqui no Brasil o Supremo não admite, mas a Corte Interamericana já declarou a inconvencionalidade de normas constitucionais, como foi lá no caso da última tentação de Cristo, que foi a Constituição, em relação à Constituição do Chile, né? Tinha um artigo da Constituição do Chile que previa a possibilidade de censura prévia. A Corte Interamericana disse que esse artigo era incompatível com a Convenção, então o Chile foi e alterou a Constituição. Tá? Então, teoricamente, a Corte Interamericana... Teoricamente não, né? A Corte Interamericana de fato admite essa possibilidade, mas aqui no Brasil, muito difícil se aceitar que uma norma constitucional seja considerada inconvencional. Né? Então, o certo, pessoal, é letra A. Beleza? Tranquilo? Então, o que foi que nós vimos aqui nessa aula? Nós vimos o conceito de controle de convencionalidade, que é essa análise de compatibilidade entre normas internas e normas internacionais. Né? Falamos sobre histórico, que a primeira referência foi no caso Mirna Cheng, né? Clark Cheng, que é muito antigo, mas a doutrina mesmo foi desenvolvida lá, já no caso, Monacide Arellano. Os fundamentos são os artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana, que fala sobre a obrigação de proteger os direitos humanos e também a obrigação de adaptar o direito interno. Falamos sobre o parâmetro do controle de convencionalidade, que abrange não apenas os tratados de direitos humanos, mas a interpretação dada pela Corte Interamericana. Falamos sobre as dimensões, né, matriz internacional e matriz interna, os efeitos, o controle destrutivo e construtivo. Falamos sobre a competência que é não apenas das autoridades judiciais internas, mas também também das autoridades administrativas, e falamos sobre o beco sem saída, sobre o impasse, né, de conclusões diferentes chegadas por autoridades internacionais internas, e que a solução proposta para esse impasse por André de Carvalho Ramos é a teoria do duplo controle, que diz que um ato interno tem que passar pelos dois controles para ter validade, tanto pelo controle de constitucionalidade quanto pelo controle de convencionalidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante nessa aula e espero vocês na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.